Bom, e queria passar agora para seguir nessa esteira do que a Helena apresentou, esse debate sobre as condições concretas de vida e de trabalho da juventude, para o André Sobrinho. O André que é pesquisador da Fiocruz e tem conduzido uma agenda muito séria da Fiocruz em torno do tema e com muitas pesquisas robustas sendo publicadas, né, estudos bem recentes, atualizados, e soube que ontem ainda global, né? Apareceu no Jornal Nacional fazendo um comentário sobre esse tema. Então, com um prazer nosso, não conhecemos só ontem as suas produções, estamos em contato permanente, mas que bom que temos a oportunidade também de aqui hoje você compartilhar os achados que a Fiocruz tem tido sobre o tema. Obrigado por aceitar o convite, André, e a palavra está contigo 20 minutos. Então, eu que agradeço, Gabriel, pelo convite. É um prazer, assim, uma satisfação enorme poder colaborar nesse debate, né? Também saudar os que dividem esse painel comigo, né? A Helena, o João Vitor, a Nádia, que nos antecedeu. E é importante, assim, né, entender como que eu fui organizando aqui algumas informações para entender como é que, de fato, né, essa discussão e a partir do campo da saúde a gente pode subsidiar, né, fortalecer os argumentos, as teses que vão aí alimentar os debates do Congresso e que, obviamente, vão fortalecer uma plataforma por dentro da fundação que acabe que, né, faça com que o que a gente espera constitua políticas públicas, né, faça essa escuta atenta, ativa e constitua políticas públicas no diálogo também intersetorial, né. O Gabriel já fez uma rápida apresentação, eu vou só me localizar, né, por dentro da Fiocruz. Eu trabalho na coordenação de cooperação social da presidência da Fiocruz, que dentro das suas tarefas, né, busca dialogar também com os movimentos sociais, construir plataformas e projetos em diálogo com os movimentos, pensando do ponto de vista das mudanças estruturais, né, das iniquidades, para enfrentar as iniquidades em saúde, né? E um dos eixos da cooperação social é o tema de juventude. A gente tem um nome fantasia de Agenda Jovem, exatamente também para pensá-la como uma plataforma colaborativa que dialoga internamente à fundação, pensando Juventude e Saúde como campos de conhecimento e também de ação política, né? Na verdade, toda a produção de conhecimento que a gente faz é também para o subsídio à ação política dos atores, né? E, ao mesmo tempo, também no diálogo interno com as áreas da fundação, pensando a problematização em torno do que são os sujeitos jovens, do que é a juventude contemporânea e sobre a sua situação de saúde, né? E quando a gente começa esse trabalho, né, algumas premissas conceituais a gente estabelece. Primeiro, a partir do conceito ampliado de saúde, ou seja, a gente não está falando, né, pelo termo clássico da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né, ali na década de 90, a saúde não é apenas ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, mental, biopsicossocial, né? Também há muitos questionamentos em torno desse conceito, porque o que que é um completo bem-estar físico, né? A gente não consegue ter isso na realidade concreta, mas pelo menos o conceito nos ajuda a deslocar para a ideia de que a saúde não é só ausência de doenças, né? E na esteira dessa premissa, né, a gente entende o conceito ampliado de saúde, sobretudo a partir da sua determinação social, né? Então, quais são os fatores que incidem sobre a saúde individual e a saúde coletiva, né? A saúde de uma população, de um segmento. Não significa só agravos do ponto de vista de fatores biológicos, né, ou genéticos, mas também, e sobretudo, os determinantes sociais da saúde, né? A determinação social da saúde é um foco, é uma abordagem teórica, conceitual, importante na saúde para compreender a saúde coletiva a partir também dos seus determinantes, né? Então, ou seja, e aí entra, né, ambiente, educação, segurança, território, violências e o mundo do trabalho ou o tema do trabalho, né? Então, o trabalho, né, constitui um determinante social da saúde. E na medida em que a gente vai discutindo e avançando nessa interface juventude e saúde, a gente encontra no tema do trabalho um forte elemento aí para compreender a situação de saúde dos jovens. E um outro fator que nos ajuda também, né, e que é outra premissa que nos ajuda a mover
os trabalhos que a gente faz na Fiocruz em relação ao tema juventude, é também um debate, um desafio, um enfrentamento que a gente faz ao campo da saúde, para entender a juventude nessa complexidade, né? Nessa complexidade do ponto de vista, inclusive, etário, né? Se constituiu durante muitos anos no campo da saúde, né, a ideia, enfim, de que é preciso ter prevenção, né, de que olha a juventude a partir da noção de risco, né, e de que alguns temas eles são mais prioritários em função dessa noção do risco, né? Então, o tema da gravidez, da saúde sexual reprodutiva, o tema do uso abusivo de álcool e outras drogas, o tema das violências também ganha uma proeminência pelo impacto que a violência tem na saúde pública, mas outros temas ficam um tanto de fora e que são tão igualmente importantes para pensar a saúde dos jovens, né? E durante muito tempo também na saúde, no campo da saúde, o campo da saúde, né, acaba se alimentando ou se movendo a partir de alguns marcos normativos referenciais internacionais e nacionais. Então, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, também do estabelecimento da OMS, de qual é o parâmetro etário para definir adolescentes e jovens, né, que considera de 10 a 19 anos, de 20 a 24 anos, se consolidou, se constituiu práticas no campo da saúde muito voltadas à adolescência. Então, é, levantamentos que a gente fez já no âmbito da Agenda Jovem Fiocruz, a partir também da literatura, a gente pode afirmar de que para o campo da saúde, a juventude é o adolescente, né? Então, o mote que a gente utiliza para fazer uma inversão, né, dessa discussão, para poder avançar nessa discussão, é de que, bom, ok, todo adolescente é jovem, mas nem todo jovem é adolescente, exatamente para dar a dimensão de que existe uma condição juvenil diferenciada da condição dos adolescentes, né? E aí, obviamente, a gente bebe e se coloca no horizonte para a gente de ação os parâmetros do Estatuto da Juventude, que é algo ainda que não muito apreendido pelo campo da saúde, pelo SUS, pelo setor saúde, na sua capilaridade, nos próprios princípios que regem o SUS, de regionalização, de descentralização. Então, isso é um desafio, né, que nos impusemos, obviamente não sozinhos, de fortalecer no campo da saúde e de pensar políticas públicas de saúde com enfoque em juventude que estejam por dentro do Sistema Único de Saúde, que, portanto, é preciso dialogar com todas os seus princípios e as suas estratégias, né? Isso significa formação permanente em saúde de profissionais para compreender essa condição juvenil, formular, debater, trabalhar conceitualmente o que são essas necessidades em saúde dos jovens brasileiros, quais os problemas de saúde que eles destacam, né? E que, portanto, os levantamentos que a gente vem fazendo indicam, dão esse sinal, sinalizam, né, de qual é essa diferenciação. E o tema do trabalho nos ajuda também a diferenciar, né, porque como a Helena colocou, é, embora a gente tenha adolescentes que trabalham, né, mesmo atendendo ou não à legislação, né, de maneira legal ou ilegal, a partir da ideia dos jovens aprendizes, né, é sim acima, a partir dos 18 anos, que essa inserção no mundo do trabalho vai se colocando de maneira mais intensa, né? Então, quando a gente pensa a saúde dos jovens trabalhadores, também nos ajuda a olhar para o campo da saúde e dizer, estamos falando desta realidade, a partir, né, dos 18 anos e até os 29 anos, seguindo aí, os parâmetros do Estatuto da Juventude. Então, a gente se colocou essa tarefa e uma dos levantamentos que a gente se dedicou, né, foi um sobre a situação de saúde da juventude brasileira, buscando os dados a partir dos sistemas de informação em saúde, do DataSUS, né, de todos os seus subsistemas. Eu vou apresentar aqui algumas informações que a gente levantou sobre essa situação de saúde, com todas as dificuldades também que tivemos, né, porque nesse sistema a gente tem que contar com o modo como se consolidou os registros de informação em saúde. E muitos desses registros, seja na atenção primária ou na atenção terciária, é feito, né, pelo próprio profissional, né, a partir também dos seus parâmetros, obviamente ele tem todo um protocolo, mas é também feito a partir da subjetividade dos profissionais. Então, a gente buscou algumas informações, fez cruzamento de variáveis também para compreender que representações são essas sobre jovens e juventude e também quais são as falhas e os erros do sistema de não captar essa realidade da juventude quando procura o atendimento em saúde e o que isso tem a ver com a sua condição de trabalho, né? O que isso tem a ver com a sua ocupação. Então, eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se eu consigo
Isso. Eu vou fazer que nem, vou ficar que nem a Helena, não vou conseguir vê-los e vê-las, né? Mas vocês vão me dizendo se vai passando aí Tá os tudo ok, André. slides. Bom, aqui é, enfim, é uma apresentação muito geral que a gente tem. Esse aqui são alguns, essas são aqui um slide que, né, recupera o que eu acabei de dizer. A gente fez algumas produções que vão dando exatamente essa dimensão dessa condição juvenil contemporânea, né, acumulando dos estudos dos últimos 25 anos, né, do qual, inclusive, citado aí pelo presidente Paulo Okamoto, né, no começo, ali no início dos anos 2000, o Instituto Cidadania, a época, o Instituto Cidadania, o Projeto Juventude, né, deflagrou um conjunto de mobilizações, de escuta e de formulação, né? E a gente vai bebendo dessa experiência a partir daí, né? Exatamente para dar a dimensão para o campo da saúde deste acúmulo teórico, conceitual e político da proeminência do debate sobre juventude para além da adolescência, né? Então, a gente tem essas produções, eu falei sobre o tema da saúde, juventude e trabalho, o primeiro informe sobre violências e acidentes e o segundo, que foi esse que foi publicado ontem, né, sobre saúde mental, que é um ciclo de informes. A gente vai fazer um último desse ciclo, que é sobre ambiente, emergências climáticas e os impactos na saúde dos jovens. Bom, e aí este levantamento sobre saúde e trabalho, a gente, né, pescou ali, garimpou pela base de dados do SUS, o Sistema de Informação de Mortalidade, o Sistema de Informação Hospitalar e o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, né, também pela Pesquisa Nacional de Saúde e pela PNAD contínua. Os recortes foram de mortalidade, morbidade, violências, acidentes de trabalho e dentro do campo acidentes de trabalho, transtornos mentais no trabalho e acidentes com material biológico. É importante dizer que o tema ou subtema saúde do trabalhador, é um tema clássico na saúde. Você tem um conjunto já de práticas, né, e de registros de informação que ajudam, né, a conceber esse campo, a formular sobre esse campo. E o que a gente está fazendo é exatamente dialogar isso no recorte etário, né? O marcador, a gente está trazendo o debate do marcador idade nessa condição da saúde dos trabalhadores, né? E aí alguns achados que eu vou pescar aqui muito rapidamente, porque não vai dar tempo de falar de tudo, mas a gente pode aprofundar no debate, né? Um dos temas que tem a ver com essa alta carga e intensidade, né, já exposta pela Helena e pela Nádia, né, diz respeito ao adoecimento dos jovens e mesmo adoecidos eles não param, né? Ou seja, essa multiplicidade de tarefas e responsabilidades pela própria carga em função dos seus percursos educacionais, da conciliação com o trabalho, dos diferentes rotativos trabalhos que ocupam e da posição também familiar, né? A gente tem essa informação. Apenas 4,9% dos jovens adultos de 18 a 29 anos interrompem atividades em função de problemas de saúde, né? Jovens sofrem mais violências em proporção maior. A gente não conseguiu captar, né? E isso é uma falha do registro de informação, o quanto dessa violência tem efetivamente interface com a sua condição de trabalho, mas esse é um dado importante para a gente guardar e depois foi aprofundado no dossiê sobre violência e acidentes, né? Porque a gente não encontrou sobre violências, mas, por exemplo, no tema dos acidentes, a gente fez o registro, consegue fazer o registro, consegue garimpar dos dados de que boa parte dos acidentes ocorridos com jovens, né, que a gente fala de acidentes, né, de causas externas, né, tem a ver com ou o exercício do trabalho ou no seu deslocamento para o trabalho, né? Então, esse é um dado importante de impacto dos acidentes, mas, sobretudo, o porquê dos acidentes acontecem na juventude e o trabalho é parte desse fenômeno, né? Esse é o dado que mais, inclusive, ganhou repercussão na época que a gente lançou o dossiê em 2024, que tem a ver com os acidentes de trabalho, né? Um terço dos acidentes registrados no SUS ocorrem em jovens, né? E esses acidentes, vamos lembrar, né, são os que estão notificados no SUS. Nós não temos o registro dos acidentes, obviamente, não registrados, ou seja, aqueles jovens que não notificam o acidente, que a própria empresa também não notifica, né, que a pessoa não procurou o atendimento em saúde, fez uma outra estratégia de recuperação a partir desse acidente, ou seja, a subnotificação, que a gente entende que é imensa, e principalmente
para os jovens que estão trabalhando na informalidade. E mesmo assim, né, com os registros, a gente tem um terço desse número, né, dos acidentes registrados no SUS ocorreram com jovens, e é exatamente na indústria, ou seja, é no trabalho formal, né, que não quer dizer que, sendo formal, também não pode oferecer risco ao corpo juvenil e que também não pode não ser precarizado, né? Então, esse é o trabalho formal, porque é exatamente o registro que é feito, né, pelas empresas, na notificação que é feita quando ocorre o acidente, né? 78% das vítimas são homens, o recorte de gênero também todos os levantamentos que a gente faz, esses recortes estão considerados, né, de gênero, de raça, quando é possível também territorializado. Esse último informe de violência e acidentes, a gente captou não só as capitais, mas as regiões metropolitanas e alguns municípios, polos-chave em algumas regiões, né? As principais ocupações desses acidentes de trabalho, né? Como eu falei, a indústria, então alimentador de linha de produção, operador de máquina, pedreiro servente de obras, trabalhador agropecuário, aí entra, né, os trabalhadores no ramo de serviços, o motofretista, o açougueiro, o técnico de enfermagem, a área de saúde, ela mesma é também bastante visada, né, quando ocorrem esses acidentes, especialmente em acidentes com material biológico, né? E aqui eu dizia já, e é o dado que a gente tem de número, os acidentes de trânsito com jovens, 37% ocorrem em situações relacionadas ao trabalho, e esse número aumenta na faixa de 25 a 29 anos, desses 37%, quando 43% dos jovens adultos é que se acidentam no trânsito, né? E que estão em alguma medida envolvidos ou no exercício do trabalho ou a caminho do trabalho. A informalidade, enfim, esses dados de informalidade nós já mastigamos bastante ele, né? Então, os jovens negros são mais atingidos pela informalidade do que jovens brancos, jovens mulheres têm mais dificuldade de entrar e se manter no trabalho do que homens, né? E por isso mesmo, né, as jovens negras estão na ponta mais sensível das discriminações do mercado de trabalho. Deixa eu ver se aqui a gente tem. Bom, aí aqui tem um tema. Isso aqui são dados que a gente trouxe inicialmente para o dossiê, né? E que também, de alguma maneira, a gente precisa relacioná-lo ao exercício do trabalho e à multiplicidade de tarefas dos jovens, né? Então, é outro aspecto que a gente vive batendo na agenda jovem, não desconsiderar, né, abordagens comportamentais, porque elas são fundamentais também como uma estratégia de promoção à saúde, de autocuidado, né, de alterar ou mudar estilos de vida para que as pessoas possam, né, ter mais cuidado com a sua própria saúde. Mas é muito comum o estereótipo na saúde de que, bom, pela noção de risco que é associada à juventude, né, como potencialmente se coloca em risco, pelo seu próprio desejo individual, pelos hormônios, isso é muito comum no debate da adolescência, né? Ou, enfim, né, pela sua vontade, desejo de vida, enfim, isso a gente tenta, né, equilibrar o debate para dizer, olha, não dá para ficar trazer o foco apenas no comportamento individual. É preciso pensar as determinações sociais. E o uso abusivo de álcool e outras drogas, o uso abusivo de substâncias, ela não está dissociado das desigualdades, né? Não está dissociado também da busca pelo prazer, da busca pelo escape, né? Enfim, então, e esse escape também tem a ver com uma certa condição de vida, né? Então, a gente não conseguimos fazer no dossiê essa inferência direta entre o uso abusivo de álcool e outras drogas, até porque precisa de pesquisa mais qualitativa para isso, mas esse é um dado que a gente cuida para que não estigmatize mais a juventude, né? Outro dado importante que o dossiê levantou, né, e que tem muito a ver com esse lugar ou essa representação sobre a juventude no campo da saúde, que além de não ser considerada acima dos 18 anos, nas suas necessidades específicas, né, está focado só na adolescência, tem também essa representação comum de que a juventude não precisa ter uma prioridade na estratégia de saúde, porque afinal de contas está no seu momento, né, vital, né, está no seu momento melhor do ponto de vista do seu organismo, né? E e aí quando você vai pensar estratégias, vai pensar políticas, né? Obviamente,
pensando a partir referenciado em sujeitos, você tem uma prioridade para as pessoas mais velhas, né, os idosos, ou para doenças crônicas que acometem diferentes populações, segmentos etários. Mas nunca é pensado para a juventude, né, sobretudo a ideia das doenças crônicas. Então, a gente identificou no levantamento que mais de um quarto dos jovens possui ao menos uma doença crônica. As doenças crônicas elas não estão associadas à juventude, elas estão associadas mais à população idosa. O que a gente encontrou nesse levantamento é uma outra perspectiva, né? Quase 10 milhões de jovens é, apresentam algum tipo de doenças crônicas e boa parte dessas doenças crônicas inclui problemas de saúde mental. André, 5 minutos. Estou já concluindo. Aqui a gente tem que se repete nos outros informes, a gente já tinha levantado lá no de saúde e trabalho, e se repetiu agora no de saúde mental. Os jovens é a população, né? A juventude é a população, o segmento que menos procura o atendimento. Por outro lado, é a que mais se interna. Então, você tem um agravamento da situação, os jovens não encontram acolhimento no serviço de saúde, não é compreendido na sua queixa, ou não procura porque também o atendimento está incompatível com seus horários, os horários da própria juventude, dos próprios jovens, em função das suas múltiplas tarefas. Isso significa que eles vão adoecendo até que, né, chegam ao evento, ao desfecho da internação, né? Então, esse é um descompasso, né, muito grande entre a procura no atendimento na atenção primária e a internação. Tem menos atendimento na atenção primária, por outro lado, tem mais internação. E eles revelam, colocam que encontram mais dificuldades também no acesso à saúde, né? Isso é um dado da Pesquisa Nacional de Saúde, ainda feita em 2019, né? Por outro lado, quando existe atendimento, é no SUS. Ainda que os jovens estejam, né, com dificuldades de atendimento, é o SUS que os acolhe, né? Então, é o SUS que recebe 72% das internações dos jovens de 18 a 29 anos, a maior proporção entre grupos etários, né? Bom, eu vou ficando por aqui em relação ao trabalho. Eu só queria destacar, né, no tema da saúde mental, esse fato de que há mais internação e que também os jovens, eles relatam queixas de transtornos psíquicos relacionados ao trabalho, né? 68% são mulheres, né, que fazem essa queixa. Os homens jovens, eles fazem menos, por outro lado, é os que mais se internam, né? Então, quando a gente faz essa associação juventude, saúde e trabalho, e especialmente saúde mental, né, esta condição já revelada aqui pela fala da Helena sobre tanto as tarefas, as jornadas extensivas e os tipos de trabalho, que a gente não chegou a falar sobre isso, tudo isso faz com que a juventude relate mais ansiedade, mais depressão, né, mais frustração, e isso acarreta em atendimento, problemas de saúde mental, né, e casos que já chegam mais à internação do que estratégias de promoção ou de prevenção na atenção primária. E as principais causas colocam, né, esquizofrenias similares, abuso de substância psicoativa, transtornos de humor. Um grande área do trabalho, né, que os jovens revelam como mais estressante são o setor de serviços e de atendimento ao público, principalmente as jovens mulheres, né? E, ao mesmo tempo, também no campo da saúde, os casos que falam sobre os acidentes com material biológico, que também a maioria são mulheres, o que significa também que a saúde precisa olhar seus mecanismos de proteção, né, para poder evitar esse tipo de ocorrência. Bom, eu acho que é um panorama muito, muito, muito geral. Reforçar, eu acho que a saúde, né, quer dizer, quando a gente olha esses dados a partir dos sistemas de informação, a gente está vendo os agravos à saúde, portanto, as doenças, né, o adoecimento, mas do ponto de vista aqui de um debate mais, digamos, político e ideológico, né, para subsidiar a discussão no Congresso, a saúde para a gente é este indicador, né, que por mais retórica que haja em torno né, do valor atribuído à juventude, da flexibilidade, de que ela quer ser empreendedora, de que não quer direitos, quer mais autonomia, né, essa dissociação,
é bom que a gente pergunte, inclusive aos atores que atuam nessa discussão e que impulsionam ideologicamente essa associação, não é, com a juventude nesse lugar, digamos, desse modelo mais neoliberal de funcionamento da sociedade. A pergunta é, tá bom, mas então como é que está a sua saúde? Né? Ou seja, se você vive mais flexível, se não quer direitos, né, toda a deslegitimação e o lugar que a CLT ocupa, né, com esse mundo de memes que a desqualifica, a pergunta é, ok, mas e a sua saúde como está, né? Saúde física, saúde mental, sobretudo dessa juventude trabalhadora, né? Dos trabalhadores de cuidado, né? Desses que estão aí no debate sobre a escala 6 por um, né? Que estão nos balcões de farmácia, nos supermercados, que estão com a bag de entrega 12, 14 horas em cima de uma moto, quando não de uma bicicleta. Ou seja, isso é um agravo à saúde física e mental, que se não se manifesta agora, certamente se manifestará no futuro. Então, a saúde é uma aliada no debate político em torno desse lugar do trabalho, dos jovens e a sua relação no mundo do trabalho. É isso. Muito obrigado, André. Agradecer novamente pela sua disposição de vir aqui contribuir conosco e demonstrando aí que falar de juventude e trabalho é de falar também das condições de trabalho que essa juventude é submetida e aos agravos à sua saúde em função dessa condição, né?